E agora, as aulas da educação infantil. Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciência e Natureza. Então, agora nós iremos para a nossa vinheta. Isso mesmo, investigação, experiência e conhecimento. E aqui no Vem Aprender, vocês sabem que nós temos parceria com o programa Saúde na Escola, não é? Com esse projeto maravilhoso. E dentro dessas parcerias, né, nós tivemos muitas aulas, dentre essas, né, nós já recebemos o médico, muitas vezes recebemos a nutricionista, não é? Nós fizemos o nosso cenário do quê? Isso mesmo, né? De um programa de entrevistas, né? De algumas aulas que nós aprendemos muito sobre nutrição. E aí a professora Dirce aproveitou um pouquinho e transformou hoje o programa Vem Aprender em um grande consultório. Isso mesmo. Por quê? Porque eu também preciso cuidar da minha saúde e fui pedir umas dicas para a nutricionista. E elas estão dando essas dicas para mim cuidar da minha saúde. E pensando nisso, por que não dar essas dicas também de cuidados com a saúde, com o nosso corpinho, com o quê? Para a gente ter uma saúde adequada em todos os nossos dias. E hoje vocês vão ter o quê? Uma aula no consultório com as duas nutricionistas, não é? A nutricionista Damares e a nutricionista Liz. Prestem muita atenção nessa consulta do Vem Aprender. Vamos lá? Oi, crianças! Meu nome é Liz, eu sou nutricionista na Fundação Municipal de Saúde. Sou coordenadora da área de alimentação e nutrição. Junto com a minha amiga Damares, que já vai se apresentar para vocês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e relevante. Oi, crianças, meu nome é Damares, como a Liz falou, também sou nutricionista, trabalho na Fundação Municipal de Saúde, trabalho na educação permanente e nós hoje vamos falar para vocês sobre um assunto importante, como foi colocado, que é a obesidade. E nós vamos começar a falar para vocês, então, sobre esse assunto tão importante e esperamos que a nossa fala de hoje, né, a nossa aula, seja muito especial e que vocês aproveitem. Então, vamos começar conversando, Liz? Vamos! Vamos contar para ele primeiro, Damares, o que é a obesidade? Porque às vezes eu fico na dúvida se eu realmente sei o que é obesidade. Você poderia explicar para eles? Ah, com certeza. Vamos ver na tela, então, o que a gente pode entender como obesidade. Porque, às vezes, a gente até imagina, né, que a obesidade é uma coisa boa. Você já pensou que pode ser? Porque a gente olha aí uma criança um pouco acima do peso, um pouco gordinha e pensa, poxa, que bonitinho. Você já pensou isso? Já pensei isso. Mas será que isso não pode acarretar alguns problemas de saúde? Olha, crianças, o pior é que estar acima do peso não é uma boa coisa. Vocês têm que pensar que esse excesso de gordura, voltando aqui à nossa tela cheia, por favor, ele é uma condição negativa, porque ele afeta o bem-estar de vocês. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde está muito preocupada com esse fato, porque quando a criança, né, tem 15% acima aí do peso corporal, relativo à sua idade, já é considerado obesidade. Então, é fácil a gente estar obeso, porque 15% é pouco. Aí, crianças, vocês devem estar pensando, mas como eu sei que eu estou obesa, então, nutricionista? Você deve ir, né, à sua unidade de saúde mais próxima, pedir que um profissional de saúde faça meça o seu peso, né, faça a sua aferição de peso e altura. Pode ser o enfermeiro, pode ser a técnica da unidade, pode ser o médico. Ele vai fazer essa aferição e vai te informar se você está ou não com obesidade ou com excesso de peso. Crianças, é tão importante você saber disso,
que hoje em dia a obesidade é considerada um problema de saúde pública. E o que isso significa? Significa que tem muitas crianças com obesidade. Liz, você sabia que a obesidade é tão importante e tem muitas crianças com obesidade hoje? Você poderia contar para nós, Liz, assim, mais ou menos, não sei se você pode nos dizer, e para as crianças que estão em casa, quantas crianças a gente tem no Brasil que estão com obesidade ou com excesso de peso? É um percentual bem alto e realmente muito preocupante, que nem você falou, é um problema de saúde pública. Hoje, no Brasil, é um problema no mundo inteiro, mas no Brasil especificamente, nós temos 7,3% das crianças abaixo de 5 anos com obesidade, 34,8% das crianças de 5 a 9 anos, e esse número diminui um pouco, mas continua alto para os adolescentes de 12 a 17 anos, então 25,5%. E 16,4% das crianças abaixo de 5 anos estão com sobrepeso. Então, realmente são números alarmantes, gente. Nós precisamos, né, o governo já está, as políticas públicas estão tomando algumas medidas para tentar deter esse avanço. Quando a Damares falou ali para vocês como saber se a gente está acima do peso, além da unidade de saúde, gente, nas escolas, os professores de educação física também estão fazendo as medidas de peso e altura. Então, é importante que vocês façam essa pesagem, essa aferição da altura, para que o professor de educação física também vai conseguir detectar e orientar vocês a procurar ajuda com um profissional especializado. Olha, assim, muito importante, né, a gente entender como a obesidade tem atingido uma grande quantidade de criança, né? Deixa a gente até preocupado, né? Porque a gente está entendendo que isso é uma patologia que está atingindo muitas pessoas. E é muito importante, crianças, a gente entender que a obesidade, ela é uma doença. Ela não é só uma coisa que a gente pode não tratar. Então, como uma doença, ela deve ser tratada, né? Porque ela tem consequências, né? Ela traz algumas coisas para nós, né, Liz? E será que essas consequências podem chegar até na vida adulta? Você sabe que é uma coisa que a gente precisa avaliar? Porque será que a criança, né, que fica com excesso de peso tão jovem, ela vai carregar isso para a vida adulta? Sim, os estudos mostram, crianças, que uma criança obesa tem 50% de chance de se tornar um adulto obeso. Então, por isso que é tão importante a gente tentar prevenir que isso aconteça. E mostrando aqui na tela, por favor, a gente pode ver que as consequências da obesidade infantil, elas são muitas crianças. Então, se vocês estiverem acima do peso, você vai ficar mais desanimado, você vai ficar mais cansado. E crianças, vocês têm que ter energia para brincar. Você não quer ficar cansado, você não quer ficar desanimado. E você pode ter consequências graves. Você pode ter problemas no coração, que a gente chama de problemas cardíacos. Você pode ter diabetes, que é um problema que dá quando a gente tem um probleminha no sangue. O açúcar fica lá, o seu sangue fica muito doce, sabe? Você já deve ter visto isso aí com o seu avô, com a sua avó. Não é uma doença boa de ter, né? Você pode ter um desvio na coluna. Ao invés da sua coluna ficar bem retinha, ela fica torta. Por que isso acontece? Porque é muito peso. Aí o seu corpo não aguenta carregar a criança. Esse peso todo, ele fica torto, ele enverga. Então é como assim, uma casa que fica com muito peso, ela entorta para um lado, entorta para o outro. É como um edifício muito pesado, sabe? Você pode ter problemas ao dormir, então você faz um barulho para dormir, sabe? Você faz assim um barulho estranho quando você dorme, porque aí aquela gordura pressiona e daí você faz um barulho assim, um leve ronco, sabe? Então você faz aquele barulho estranho quando dorme, que a gente chama de apneia. Você pode ter assim problemas respiratórios, criança, você tem mais dificuldade para respirar,
porque você está pressionado ali pela gordura. Então, e tudo isso pode levar você a ficar um pouco triste, né? Ficar com depressão, baixa autoestima. Às vezes você gostaria de usar uma roupa, aquilo não fica tão bonito. Você gostaria de sair, mas não fica tão alegre para sair. Você não quer brincar. Então, a obesidade, o excesso de peso, não é só uma questão assim de bonito ou feio. É uma questão que pode também te envolver nas rotinas do dia a dia, na sua alegria de viver. Então você tem que pensar que a gente tem que estar bem disposto, a gente tem que estar com um corpo bom para a gente poder fazer as coisas do nosso dia a dia, a gente desenvolver. Afinal, o nosso corpo, né, é um instrumento para a gente ter uma vida feliz, uma vida ativa, para a gente ter uma qualidade de vida. O nosso corpo também, além de servir para a gente carregar, né, tudo que a gente faz, ele é um instrumento para a nossa felicidade, né? Ele deve servir para a gente fazer atividade física, crianças, para quem gosta de jogar futebol, para quem gosta de dançar, para quem gosta de brincar, para quem gosta de nadar, andar de bicicleta, de skate, jogar. Então, você tem que estar bem fisicamente, né? Para você fazer tudo isso, inclusive estudar, que também estudar faz parte de uma vida ativa. E se você estiver com muito excesso de peso, até estudar vai ser difícil, porque você vai estar sempre cansado, desanimado. Aí a professora vai passar uma atividade, você vai falar: ai, professora, eu não estou afim. Ai, professora, eu estou cansado. Criança que dorme mal, aprende mal, porque está sempre cansado, dormiu mal. Então veja que esse excesso de peso, ele pode atrapalhar toda a sua vida. Então a gente tem que pensar que o excesso de peso, ele é uma carga a mais que você está trabalhando. Pensa você carregando lá 5 quilos de açúcar a mais, 5 quilos de arroz a mais. É isso que a gente faz o nosso corpo fazer, carregar um peso a mais. Então pensem um pouco sobre isso, crianças. Carregar um excesso de peso é um esforço a mais que você faz o seu organismo fazer, né? Então a gente tem que refletir um pouco sobre isso, né, Liz? Sim. Então, agora, a gente poderia pensar, né, um pouco sobre o que a gente pode fazer para como a gente evitar isso. Será que tem uma forma, Liz, da gente evitar isso? Tem, com certeza tem. Como nós podemos prevenir esse problema? Primeira coisa, a gente evitar o consumo excessivo dos alimentos ultraprocessados. Vocês já viram nas aulas anteriores o que são os alimentos ultraprocessados? São alimentos, na verdade não dá nem para considerar eles como alimentos, são produtos alimentícios, que na verdade a indústria pegou o alimento, acrescentou vários ingredientes ali, todos eles têm mais de 5 ingredientes no rótulo, acidulantes, corantes, várias substâncias químicas, e eles são muito palatáveis. Então a gente come um, a gente quer comer outro, quer comer outro, quer comer outro e não para de comer. Então, por isso que a gente deve evitar o consumo excessivo desses alimentos e priorizar na nossa alimentação os alimentos in natura, as frutas, os legumes, as verduras. Outra maneira de prevenir, Damares, é respeitar o horário das refeições. Fazer as refeições junto com a família, sentado, sem assistir televisão, porque quando a gente está mexendo no celular, na televisão, a gente come muito mais do que deveria, porque verdade. A gente não mastiga direito e a gente não presta atenção naquele momento. E o cérebro demora 20 minutos para registrar que estamos saciados. Quando você come muito rápido, você acaba comendo muito mais do que você deveria. Então, comer sentado à mesa, junto com a família, comer devagar, prestar atenção no que está comendo é fundamental para que a gente coma só o suficiente que o nosso corpo precisa. Estabelecer os horários das refeições, planejar, não ir ao supermercado com fome. Quando a gente vai no supermercado com fome, a gente compra muito mais do que deveria. Eu acho que essas dicas. E outra coisa também, gente, que eu estava esquecendo,
mexer nossos corpinhos. A gente não pode ficar o dia inteiro na frente da televisão, na frente do computador. A gente tem que pelo menos fazer 30 minutos de atividade física todos os dias. O que é atividade física? Você correr atrás de uma bola, você dançar, subir escada, andar, dar 2 voltas no quarteirão. Você não precisa nem frequentar uma academia, ou para vocês, crianças que adoram esporte, correr atrás de bola, né? Mas é importante que vocês mexam o corpinho para que a gente consiga gastar essas calorias que a gente está ingerindo. Então, a atividade física é muito importante. Esses dias eu vi uma estatística que o Brasil é o país com menos tempo de atividade física das crianças. Então, é uma realidade bem preocupante e vamos mudar isso. Uma coisa que a gente pode fazer também, crianças, é andar de bicicleta, pular amarelinha, pular corda. Pular corda, atividades que os professores incentivam vocês a fazerem na escola e que vocês podem continuar fazendo em casa. Podem até convidar a família para fazer. São atividades muito gostosas que todos podem fazer juntos, né? Sim. Você pode ajudar os pais a fazerem as atividades domésticas, que também é uma atividade física, né? Tudo isso ajuda a você estar em ação e evitar o acúmulo de gordura corporal, né? Porque a gente não quer isso, não é verdade? Sim. E agora, para nós deixarmos a nossa aula mais ilustrativa, para vocês entenderem um pouco mais do que a gente está falando, nós vamos mostrar um vídeo e ele se chama Muito Além do Peso. O que você comprou? Um bolo. Pra quem? Pra comer. Mamãe. Ian é brincalhão, é bravo. Quando ele quer uma coisa, ele quer porque quer. Caso não dê logo o que ele pedir, aí já viu. A gente bota uma alimentação pra ele e diz assim, só isso aqui. Aí ele não aceita. Ele quer, ele faz greve, ele briga, ele chora, ele diz que não gosta mais de ninguém. Porque ele passou pelo médico, né? Ele deu uma crise aqui em casa de cansaço, né? Aí o pai dele levou ele no pronto-socorro. Chegou lá, os médicos bateram o raio-x dele e falou que o coraçãozinho dele tava um pouco esticado, né? Por causa da gordura dele. A gordura força o pulmão, né? Aí dá falta de ar. E todo ser humano, quando começa a engordar muito, a tendência é forçar o coração e aí ficar com o coração grande. Você anda no tapete. Aqui é teu tapete. A mãe dele morreu. Por quê? Porque sempre eles matou ela. A mãe dele. Tá guardado lá na caixinha. Mas isso é assim, na realidade, o almoço do almoço. Bora merendar então, vamos. Olha aqui, ó. Bora, vem cá com a mãe. Depois a mãe vai mamãe depois. Bora merendar, depois a gente toma de um. Tá bravo. Quer um bolo? Quer a batata. Não pode dar agora, Ianca. Então bora merendar primeiro, bora. Sai do meio. Essa daí é a realidade, ó. É isso aí, não deu, se joga, faz. Aí. Não vou te
Ah, não gosta de mim mais não? Então vamos embora. Amanhã a mãe vai dar, vem cá. Limpa essa lágrima aí, rapaz. Vem cá. Tira a roupa da boca, tira. Dá um pai, meu filho. Olha aí, ó. Quantos saquinhos de açúcar vocês acham que tem dentro dessa latinha? Nenhum. Eu acho que tem 3. E se eu te contar? Segura aí, que tem 7 saquinhos numa latinha. 7 nessa aqui. Ó o absurdo. 7? Nossa Senhora. Se uma pessoa beber uma latinha de refrigerante por dia durante 7 dias, ela está consumindo 259 gramas de açúcares aproximadamente. Acho que é até muito bastante. Muito. Caraca. Meu pai. Você acha muito, Silvia? É um absurdo. Eu acho. Muito. Isso é um absurdo. Bom, uma pessoa que consome uma latinha de refrigerante por dia durante um mês, ela está consumindo 1 quilo, 110 gramas de açúcar aproximadamente. Muito açúcar, né? 1 quilo 110 é muito açúcar. Quem aqui vai continuar tomando refrigerante? Eu falo que nunca mais vou tomar, mas eu acabo tomando. Mesmo sabendo que você está tomando tudo isso de açúcar? Eu não resisto à Coca-Cola. Você? Eu também não. Eu abro a felicidade. A gente tem relatos e vários trabalhos que mostram, falando da importância da educação nutricional, que mães dão refrigerante na mamadeira para crianças menores de 1 ano. Com certeza a mãe faz isso porque ela não sabe que ela está fazendo uma coisa inadequada. Ela imagina que, se aquilo existe, tem uma propaganda que chama tanto a atenção, se está associado à saúde, bem-estar e sucesso, não tem nenhum motivo para que ela não dê aquilo para o seu filho pequeno. Carboidrato é tipo macarrão, não é isso? Arroz. Carboidrato? Carne? O que mais é carboidrato? Batatinha. Pão. Açúcar é carboidrato? Açúcar, eu acho. Não. Não sei. Açúcar é carboidrato? Não. É. Tem restaurante fast food aqui? Não. Ah, se tivesse. Você queria que tivesse? Com certeza. Era uma vez, há muito tempo, um acampamento cheio de ogros famintos. E certa noite tiveram uma grande surpresa. If you come to USA, I find the Coke, the size is very large. And the hamburger is also very small in China, but in hamburger in USA is very big. The size is very big. Vocês gostaram do vídeo, crianças? Espero que vocês tenham gostado. Na verdade, foi uma excelente reflexão e nós vimos quanto açúcar tem escondido em vários alimentos que a gente nem sabia que tinha tanto. E quanto o açúcar pode ser prejudicial à nossa saúde se ele for consumido em quantidades exageradas.
Então, vamos moderar o consumo desse açúcar. E outra dica super importante, Damares, é aprender a ler os rótulos. Então, quando a gente vai no supermercado, sempre ler o rótulo e ver o ingrediente que está em primeiro lugar é o que vai ter em maior quantidade. Então, qualquer produto que comece com açúcar, com gordura, é o que vai ter em maior quantidade. Então, fiquem espertos e leiam os rótulos para que vocês façam escolhas mais saudáveis. É verdade. É impressionante a quantidade de açúcar, gordura e sal dos alimentos. E tudo escondido, né? A gente não sabe o que tem lá dentro. É muito bom. Mas as crianças são muito inteligentes. A partir de agora, elas vão investigar, né? Dá para ser detetive da saúde, né? Sim. Então, a gente pode brincar de detetive, procurar o que tem dentro dos alimentos. A gente vai se surpreender ao descobrir. Então, agora, a gente pode começar a buscar, né, novas formas de começar a comer de forma mais saudável, né? Se a gente já descobriu que o alimento, alguns alimentos que a gente compra no supermercado, tem tanta coisa escondida dentro deles, né? A gente nem sabe o que tem lá. Será que a gente tem como comer de forma mais saudável? Claro que tem. Tem como mudar isso? A gente tem como comer de forma saudável na casa da gente? Será que as crianças podem fazer isso? Podem mudar essa realidade? Podem, inclusive, como que a gente monta um prato saudável? Na verdade, o prato saudável, ele tem que ter em torno de 5 cores. Por quê? Cada cor vai ser um nutriente em maior quantidade e ele tem que ser variado. Eu não posso comer batata todos os dias. E já imaginou um prato, Damares, que tem arroz, purê de batata e um franguinho? Ele está colorido? Ah, tá tudo bege, né? Bem triste. Tudo bege, bem triste. Então, meu prato tem que ter vermelho, tem que ter laranjado, tem que ter verde, tem que ter marrom, tem que ter branco. Mas daí eu fiquei com uma dúvida aqui, será que eu consigo comer bem e pagar barato? Ou será que para comer bem sai muito caro? E será que como a gente come saudável? Vamos ver aqui na tela como a gente come saudável? Como a gente pode montar pratos saudáveis sendo criativo? Então, o que a gente deve fazer para ser criativo? Na verdade, nós devemos priorizar aqueles alimentos que estão na época. Então, por exemplo, e hoje nós temos acesso ao Feira Verde, tem o Mercado da Família. O Feira Verde é aquele programa que a gente troca o reciclável por verduras e legumes. Então, vocês podem ir lá e trocar. E assim vocês vão conseguir montar um pratinho saudável e bem colorido, né? E o importante é que varie. Que nem a carne está muito cara, a gente pode comer ovo, né? Verdade. Ovo é uma ótima opção e você pode comer quantos ovos por dia for necessário. Então tem várias opções. O importante é que o prato seja colorido, né? É verdade. Vamos ver aqui na tela também como a gente pode comer de forma saudável, né? As dicas que a gente tem aqui para nós montarmos uma refeição saudável, né? Quais são as formas de nós fazermos isso, né? Isso mesmo. Então, importante, né, nós realizarmos as 5 a 6 refeições do dia, que são elas, né? Importante, crianças, quem vai para o colégio de manhã, tomar o café da manhã, caso ele seja servido no colégio, né, na escola, não pular essa refeição, ela é muito importante. Então, o seu café da manhã é onde você inicia, lembrando que você passou a noite inteira dormindo e geralmente quando a gente dorme a gente não come. Então, é importante que você faça um bom café da manhã para você já iniciar o dia com energia, né? E aprender tudo que o seu professor está te ensinando. Depois, geralmente, quem já está na escola também, é servido o lanche da manhã, o lanche escolar. Então, é o momento de você recarregar suas baterias. E aí, se tem a oportunidade, como uma fruta nesse horário, é bem importante. Então, se você tem lá no colégio fruta, não vai passar essa oportunidade. Consuma uma fruta. Se está te oferecendo legumes nesse horário, seja qual for, cenoura,
Vamos pensar aí que nesse horário pode ter o que mais, amiga? Laranja. Laranja. Pode uma banana. Coma. Seja nesse horário que você vai ingerir um legumes ou uma fruta. Depois vem o almoço, né? Que é uma grande refeição. Hora do seu prato colorido. Então, nessa hora, coloque todas as cores no seu prato. Depois o lanche da tarde, que novamente você pode comer mais uma fruta. O jantar, que é a hora de novo do seu prato colorido. E antes de dormir, você pode fazer um lanchinho também. Então, você vai comer de 2 a 3 horas, né? Você não pode ficar com o estômago vazio muito tempo. Senão, quando você for comer, você vai fazer um ataque à comida. Então, é bom que você coma de 3 em 3 horas, para que você não fique com super fome. Então, sempre bom, crianças, estar fazendo refeições regulares. E lembrem-se, no intervalo das refeições, carreguem uma garrafinha de água e tomem água. Vocês precisam se hidratar. Sempre tomando água durante o dia todo. Se você, né, não pode carregar uma garrafinha por algum motivo, procure tomar água lá aí na sua geladeira, em algum lugar, mas é importante que você tome água. A água é essencial, tá? Para funcionamento intestinal, para pele, para funcionamento de todo o seu organismo. Sem água a gente tem muitos problemas. Então não pode esquecer da água, que a água também é um alimento extremamente importante. Acho que isso assim ficou bem claro para nós, né, que as refeições elas são importantes para trazer nutrientes, vitaminas, e a água também tem uma coisa, amigo, a água tira a fome da gente. Porque às vezes a gente está com sede e acha que está com fome. E aí vai lá e come mais uma vez. E não é fome, é sede. Aí a gente está com vontade de comer alguma coisa, mas não é não vontade, é vontade de beber água. E aí a gente não bebe água e fica o dia inteiro comendo. Então às vezes dá aquela vontade que você não sabe bem o que é. Antes de você comer, tome água, porque pode ser sede. A gente tem sede e acha que é fome. Então antes de você comer, beba água. Se aquilo persistir, aí você toma água, viu, crianças? A água é muito importante. Ensine seu pai, sua mãe, a pessoa que mora com você a tomar água. Até o seu professor. Às vezes ele não toma tanta água, lembre o professor. Professor, você fala bastante, tome água, vamos tomar água. Um lembrando o outro, todo mundo vai tomar água, né? Água é uma coisa que a gente precisa reaprender a tomar. A gente esqueceu de tomar água. Então, hoje foi essa fala que nós precisávamos ter com vocês. Para mim foi uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço muito esse tempo que vocês me permitiram estar aqui. Espero voltar a estar com vocês. E foi muito bom estar com vocês. Desejo a todos um excelente dia e logo, logo nos veremos de novo. Obrigada, crianças. Foi muito bom ter esse momento aqui com vocês. E com certeza em breve nos veremos novamente. E aí, crianças, quantas coisas maravilhosas nós aprendemos hoje com as nutricionistas. E agora, né, nós iremos o quê? Isso mesmo, né? Validar tudo aquilo que nós aprendemos nessa aula com a nossa atividade. Então, a nossa atividade de hoje é completa a cruzadinha utilizando o banco de palavras ao lado, tá? Então a gente vai observar essa cruzadinha, olhem só, observem os desenhos que tem, observe cada palavrinha, tá? Façam com muita atenção, né? As palavrinhas que nós temos ali é abacate, manga, maçã, mamão, laranja, melão, tangerina, limão, tomate e melancia. Então prestem bastante atenção na escrita da palavra, observe o desenho e encaixe na cruzadinha. Vocês vão ter quantos minutinhos? 10 minutinhos para realizar essa atividade. Vamos lá?
aí, crianças? Conseguiram fazer a atividade? Eu tenho certeza que sim. Então agora nós iremos para a nossa correção. Hoje vocês têm que estar muito atentos, porque a correção vai ser feita assim, observando cada palavrinha. Então, com a sua imagem, isso mesmo, relacionando a sua imagem. Então ali, a primeira é, pelo desenho, abacate. Muito bem. E a segunda? Isso, laranja. E a terceira ali, que vai na terceira linha, limão. Nossa, vocês estão mais rápido que a professora. E a próxima palavrinha? Nossa, melão. Muito bem. A próxima, melancia. E a próxima? Tangerina. E a próxima palavrinha? Tomate. Isso. E agora? Manga. Ah, que tal? Vem a maçã. E por último, qual palavrinha que nós temos? A última que sobrou? Mamão. Muito bem. Eu tenho certeza que vocês acertaram essas atividades. Então agora, né, nós aprendemos tantas coisas nessa aula que a professora Dirce também está revendo os meus hábitos alimentares, não é? Comer de 3 em 3 horas, isso mesmo. E beber o quê? Muita água. Tenho certeza que você aí do outro lado também vai fazer isso, não é? Isso mesmo. Vai também comer o lanche da escola, que é delicioso. Isso, porque vocês prestaram bem atenção na aula de hoje, né, com as nutricionistas. Então, essas dicas são válidas para o quê? Para a nossa vida toda. E eu agradeço a presença de vocês e espero vocês na próxima aula de Ciência e Natureza. Um beijo enorme no coração de vocês. Tchau, tchau!